Você já teve dúvidas na hora de usar o Present Perfect ou o Simple Past? Sabe quando você vai falar uma coisa em inglês e fica assim, cara, eu não tenho certeza se eu uso um ou o outro? Então fica até o final do vídeo que eu vou te explicar as diferenças entre o Simple Past e o Present Perfect. Bora! Quem aí já ouviu aquela explicação tradicional, que é o Present Perfect é uma ação que se iniciou no passado e que ela pode ter uma relação ou ter uma continuidade até o presente, né? E o Simple Past é uma ação que ficou no passado. Ela começou lá atrás e acabou. Ela não tem nenhuma relação com o presente. Já ouviu essa explicação? Não tem nada de errado com essa explicação, ela está certa. O problema é que isso não se converte em prática. Você não consegue falar inglês por causa disso. Porque a sua cabeça não funciona assim. Você não pensa assim, não, peraí. Na hora de falar, você não pensa, não. Esta ação começou lá atrás e veio até o presente, tem uma relação com os dias de hoje ou não, né? Pode ter ou não, ou ela já terminou, então eu vou usar o Simple Past. Não, então eu vou usar o Present Perfect. Não é assim que funciona. Então eu quero abordar esse assunto de maneira prática. Então, vamos direto para os exemplos? Vamos lá, vai, bora. Então vamos lá, os exemplos que eu vou dar aqui, eles são praticamente idênticos. Eu tentei manter o máximo possível, respeitando a característica de cada tempo verbal. Então a gente só vai trocar a parte do tempo verbal em si, o verbo, o auxiliar, essas coisas que mudam e alguma outra informação que você precisa dar se você está usando o Past Simple ou o Present Perfect. I've known Julie for 10 years. Isso aqui é presente perfeito. Present Perfect. Quando eu falo I've known, primeiro que tem uma contração, né? I have known se transforma em I've known. Então, I've known Julie for 10 years eu tô falando que eu conheço a Julie há 10 anos e que eu ainda tenho contato com ela, a gente ainda se conhece, a gente ainda tem uma relação. Então, esse é o exemplo que você tem. Tá, eu conheço ela faz 10 anos, mas a gente ainda tem contato, a gente ainda mantém uma relação. Quando eu falo I knew Julie for 10 years, eu conhecia a Julie há 10 anos. Então, aqui aconteceu alguma coisa. De repente ela faleceu, de repente a gente não tem mais uma relação, mas Simple Past é I knew Julie for 10 years. Um outro exemplo do Present Perfect são experiências de vida. My brother has been to Mexico 3 times. O meu irmão esteve no México 3 vezes. Então, é aquela história. Foi uma experiência que ele teve. Eu não estou focando aqui no tempo. Quando que ele foi? Se eu perguntar quando ele foi em tal ano. Aí é Simple Past. Ele foi naquele ano específico, eu estou te dando uma informação. Ele foi em 1999. Beleza, acabou. Presente perfeito. My brother has been to Mexico 3 times. Agora pega a diferença, ó. My grandmother went to Mexico 3 times. A minha avó foi para o México 3 vezes. Aqui você pode ter um contexto de que ela não está mais viva. Porque foi uma coisa que ela fez lá atrás. Então, o meu irmão teve essa experiência. Eu estou focando na experiência do fato dele ter ido para o México 3 vezes. E a minha avó teve... ela também teve a experiência, mas eu estou falando o seguinte, ó. Ela foi para o México 3 vezes. Acabou. Não tem mais a possibilidade dela ir. Então, nesse contexto, é uma coisa que ficou lá atrás, porque ela já faleceu. Então, my grandmother went to Mexico 3 times. Você também pode usar o Present Perfect em situações que acabaram de acontecer, mas que elas estão te impactando naquele momento. I've just lost my keys. Acabei de perder as minhas chaves. I've just lost my keys. Ou seja, passado, porque acabou de acontecer, eu perdi agora, né? Eu não estou focando exatamente no tempo, mas de uma certa forma é recente, mas é passado. E como que isso está me afetando ali com o presente? Eu não consigo entrar em casa. Então, I've just lost my keys. Sempre lembrando que I've just lost é I have just lost. Agora, se eu for falar disso no futuro, por exemplo, se eu for falar isso na semana seguinte e for explicar esse caso, comentar, sendo que aquilo já passou, ou seja, uma ação que já terminou, I lost my keys last week. It was terrible. Eu perdi minhas chaves semana passada. Foi terrível. Mas acabou.
Já foi, já resolvi, já fiz outra chave, já achei a chave, seja lá o que aconteceu, já foi. I lost my keys last week. Então quer dizer que se eu usar uma referência de tempo como week, é sempre passado simples? Não necessariamente, porque depende da referência dentro da referência. O que isso quer dizer? Eu vou te dar um exemplo. I have seen John this week. Eu vi o John essa semana. Essa semana quando? Ontem. Começo da semana, não tem a referência dentro da referência. Você tem a semana, mas eu não sei quando que foi. O foco não é exatamente o momento que eu vi o John. E sim que eu vi ele essa semana. Ela é uma frase mais geral. Então, nesses casos que você é mais geral em relação ao tempo e foca mais na experiência e no ato em si, ou seja, nesse caso eu estou falando que eu vi o John essa semana. Não importa tanto se foi na segunda, se foi na sexta, no sábado. E sim, eu estou focando no fato que eu me encontrei com ele. Eu vi o John essa semana. Presente perfeito. Agora, se o foco for quando você viu o John, I saw John last week. Passado simples. Eu vi o John semana passada. Estou focando no tempo. Quando que você viu ele? Eu vi ele semana passada. I saw John last week. Simple past. E aí o pessoal sempre pergunta, né, Vini, qual que é a regra que você me dá que resolve todos os problemas, para eu entender quando é present perfect, quando é simple past? Isso não existe, não tem uma regra, uma coisa, né, uma master dica que resolve tudo. O que tem são algumas linhas de raciocínio, alguns contextos que você consegue identificar. Tá. Quando por exemplo, em relação ao tempo, quando você quer focar no tempo, algo que aconteceu lá atrás, naquele tempo, você vai usar simple past. Então, ano passado, tal data, 10 anos atrás, essas referências de tempo específicas, simple past. E quando o tempo fica em segundo plano e o foco é a questão da ação em si, a experiência por si só, você normalmente vai pensar em present perfect. Agora, uma coisa é você entender. A teoria ela não é complexa. Você fala, poxa, eu entendi. Tá bom. Simple past, coisas mais focadas no tempo. Present perfect, experiência, a ação em si. Beleza. Como que eu uso isso na prática? Você só consegue ficar natural com essas coisas com o tempo, tá? E não é só o tempo pelo tempo. Você precisa se expor ao inglês por bastante tempo para você entender os contextos que eles usam, até mesmo os sons das frases, né? As combinações de palavras para você montar determinadas frases e usar essas frases com naturalidade, tá? Isso é só uma combinação de tempo e exposição ao idioma, tá bom? Então é isso, meu povo. Eu espero que tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva neste canal, envie e compartilhe esse conteúdo aqui com outras pessoas, com seus amigos, com alguém que está precisando dessas dicas, porque assim você me ajuda bastante, tá bom? Vejo vocês no próximo. Um abraço.